Graça e paz, irmãos. Esse é o nosso primeiro culto online. É um momento totalmente diferente para todos nós. Nosso culto vai ser extremamente caseiro. Nossa transmissão vai ser totalmente amadora. Vai ser algo bem feito em casa, bem a nossa cara mesmo, né, gente? E nós estamos passando um momento desafiador, não só como família da fé, como CCR, mas como família global, né? Nós estamos num desafio muito peculiar, muito diferente de tudo que a gente já viu. E por hora o nosso desafio é esse, né? Nós estarmos dentro de nossas casas, é ficar em casa, mas nós cremos que isso não nos impede de ser igreja, não nos impede de estarmos juntos, não nos impede de mantermos a nossa fé, de fortalecer uns aos outros. Então, irmãos, nós estamos juntos, nós não estamos perto, mas nós estamos juntos. Então essa é a nossa primeira transmissão, a gente ainda está aprendendo a lidar, nós estamos transmitindo aqui do sofá da nossa casa, né? O louvor vai ser daqui, transmitido através da televisão, no improviso, mas para nós isso é o de menos, o importante é a gente estar junto. Como a gente mandou para vocês hoje pela linha de transmissão, o nosso pedido é que você de fato cultue, né? Que não é pelo fato da gente estar em casa, de maneira mais informal, que você vivencie esse momento de qualquer jeito. Então, no que for possível, reúna a família, façam desse momento um momento que vocês vão passar juntos, vão cultuar juntos. Durante o louvor, mesmo que seja uma transmissão feita aqui pela TV, mesmo que não seja com uma banda, sabe? Eleva seu coração ao Senhor, não tire esse tempo para conversar, para dispersar, para fazer outra coisa. Depois conta pra gente nos comentários, né, de como que você está assistindo, se você está assistindo no celular, se vocês estão colocando na TV, se vocês estão vendo através de um computador, a gente vai até achar interessante saber. Mas não deixe esse momento ser assim displicente, né? É um momento que a gente precisa assim, de fato estar junto, né? Tá fortalecendo uns aos outros, ter esse acolhimento, mesmo que seja assim online. Nós somos igreja do Senhor e nós estamos juntos, amém? Então eu queria ler um texto, eu até compartilhei esse texto hoje de manhã, então eu queria que você pegasse sua Bíblia, né? Talvez você esteja assistindo no celular, então pega sua Bíblia aí de papel, já digo, e vamos abrir esse texto, vamos ler juntos, porque eu creio que é bem oportuno para esse momento que a gente está passando agora. Bom, o texto que eu vou ler está em João 16. João, no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 33, são palavras de Jesus. Então vou dar um tempinho para você procurar. João 16, capítulo 33. Então o texto diz assim, é Jesus dizendo: estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou ler de novo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu creio que essas palavras de Jesus podem ser de grande fortalecimento e consolo para a gente agora. Jesus, de certa forma, promete nesse texto que nós teremos aflições. E sem dúvida a gente está num momento de aflição agora. Mas ele nos diz para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós fomos crucificados com Cristo e agora não somos mais quem vivemos, mas ele vive em nós. Então nós vamos vencer também. Amém? Então, se isso gera gratidão no seu coração, se isso gera confiança, mesmo, como eu já disse, num momento tão atípico, tão diferente, tão difícil, tão desafiador, essas palavras servem para isso, para gerar essa paz. Ele disse: eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim, não nas circunstâncias, em mim. E nós vamos buscar essa paz nele e vamos agradecer por esse amor que ele derramou sobre nós, pela salvação, por podermos contar com essa paz que excede todo entendimento, porque só o amor de Jesus proporciona isso pra gente. Então a gente vai colocar um louvor, e um louvor bastante conhecido, e eu queria que você elevasse seu pensamento a Deus, e durante essa canção você
adorasse ao Senhor, orasse ao Senhor, derramasse suas lágrimas diante do Senhor, se assim você sentir necessidade. E depois nós vamos ter um tempo de palavra com o pastor Tom, tá bom? E vamos continuar juntos aqui. Queridos, Deus te abençoe. Adora sempre. Amém?
Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Que bom que nós podemos nos reunir, mesmo distantes, nós podemos estar juntos nesse momento tão difícil. Espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam se resguardando, tomando as medidas necessárias para isso e que nós possamos passar por esse tempo juntos. Eu acho que o mais importante para nós é que nós tenhamos a consciência que somos comunidade, somos igreja de Cristo e nesse momento nós estamos juntos. Ninguém abandona ninguém. Eu vou usar até o dito muito comentado ano passado: ninguém solta a mão de ninguém, tá bom? O tema da mensagem de hoje não poderia ser outro. Eu gostaria de falar sobre lidando com as crises. Eu vou dividir esse estudo em duas partes. Vou ministrar a primeira parte hoje e vou ministrar a segunda parte na semana que vem, no nosso culto da semana que vem. Mas agora, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, aonde você está, para que nós possamos orar juntos e o Senhor ministre os nossos corações através da palavra, irmãos. Porque este é o momento em que nós precisamos desesperadamente. Acho que nós tivemos um probleminha na transmissão, nos perdoe, nós ainda estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo, mas que o Espírito Santo de Deus nos guie essa noite, durante esse culto, né? Ele é virtual, mas ele não é virtual. Ele é virtual, mas nós estamos juntos. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração para que o Senhor ministre as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer essa noite pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor. Te agradecemos porque podemos ouvir a sua palavra, podemos mesmo à distância estarmos juntos. E a minha oração, Deus, é que o Senhor possa ministrar as nossas vidas. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós cremos nisso, Senhor. Como cremos? Não há nada que nos sustente, que nos alimente, que nos dê esperança mais do que o Senhor e a sua palavra. Por isso nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Santo Espírito do Senhor ministre os nossos corações através da palavra, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Como eu disse, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma transmissão deste tipo. Para nós é uma novidade e eu acredito que nós vamos ter que lidar ainda com essa forma de culto durante algum tempo. Como você sabe, o governador decretou o estado de quarentena para o estado de São Paulo até o dia 15 de abril. E esse período de quarentena pode sim se estender por mais tempo, mas independente disso, nós vamos continuar fazendo aquilo que nós devemos fazer, que é semear a palavra, amém? O tema de hoje, como eu disse, é lidando com as crises, e eu quero compartilhar a primeira parte desse estudo, fruto de uma meditação em função do tempo em que nós temos vivido. Acho que para todos, né, não há segredo, o motivo pelo qual eu estou abordando esse assunto, porque nós vivemos um momento muito específico da história da humanidade. Eu posso afirmar para você, sem dúvida nenhuma, que este momento que nós estamos vivendo, ele será contado nos livros de história no futuro. Nunca se viu nada parecido com isso, desde a Segunda Guerra Mundial. E é algo que eu acredito que vai mudar, vai reconfigurar toda a sociedade. Então nós não estamos tratando apenas de uma gripezinha, nós não estamos tratando apenas de um vírus que vai passar, mas nós estamos tratando
de uma pandemia que vai mudar os paradigmas sociais e que nós precisamos estar atentos a isso. São momentos difíceis, são momentos diferentes, mas nós acreditamos de todo o nosso coração que há uma forma de lidar com tudo isso. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, né? Como se comportar diante das crises, né? E é óbvio, né, irmãos, nós estamos no meio de uma grande crise. Para que você entenda bem, essa é uma crise de ordem sanitária, porque nós precisamos conter o vírus para que ele não se alastre e não contamine mais pessoas e aí muitos venham a óbito. Nós vivemos um momento de crise econômica, porque a economia do mundo está entrando em colapso em função dessa situação. E é claro também nós vamos passar por um tempo de crise emocional, porque muitos vão ter que lidar com a dor da perda, com o isolamento, com a tristeza, com a solidão, com a depressão, de forma totalmente diferente do que nós lidávamos até hoje. Então, eu creio que na palavra do Senhor, nas Escrituras, nós encontramos vários princípios que podem nortear a nossa vida nesse momento. Eu espero que esse estudo, ele é simples, é fruto de uma meditação, possa ministrar seu coração de alguma forma e que você, depois de hoje, possa estar um pouco mais consciente daquilo que, como cristão, você precisa fazer, como você deve se comportar diante deste momento, diante desta grande crise. Para que nós possamos começar o nosso estudo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, no capítulo 22. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 3. Eu quero compartilhar aqui com você, como eu disse, como se comportar diante de uma grande crise. E eu quero te dar a primeira orientação. A primeira orientação que nós devemos levar a sério e fazer, eu encontro uma dica dela aqui em Provérbios 22, 3, que diz o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Amém? Então, a primeira dica, o primeiro conselho de como se comportar diante das crises, diante desse momento difícil que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você, o primeiro princípio é: haja de forma prudente e madura. Queridos, nós precisamos ser um exemplo para a sociedade que nos cerca. A Igreja de Jesus, infelizmente nos dias de hoje, ela é conhecida por escândalos, ela é conhecida por mau testemunho, ela é conhecida por tomar decisões erradas e ela tem sido, o nome de Cristo muitas vezes tem sido envergonhado em função das nossas decisões, das nossas atitudes equivocadas. Mas essa pandemia nos dá uma oportunidade de nós restaurarmos o nosso testemunho. E como nós vamos restaurar o nosso testemunho diante da sociedade? E como nós vamos glorificar ao Senhor com o nosso testemunho diante desta sociedade? E como nós vamos cumprir a missão de Deus neste mundo diante dessa sociedade que clama desesperadamente por esperança, clama desesperadamente por referenciais, por pessoas que sejam referência. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, agirmos de forma prudente e madura. O texto bíblico é muito claro sobre isso, como nós lemos aqui agora. O prudente percebe perigo e busca refúgio. Não podemos confundir, irmãos, nesse momento, coragem com irresponsabilidade. Em momentos como esse, nós somos chamados
à prudência e ao bom senso. Amém? Eu quero reforçar esse assunto porque o texto continua. E o texto diz o seguinte: o inexperiente ou imaturo segue adiante e sofre as consequências. Então há uma clara contraposição de ações aqui entre o prudente que busca refúgio e o imaturo ou inexperiente que enfrenta uma situação e sofre as consequências. Este é o momento de prudência e de maturidade. Não é tempo de uma pseudo-coragem, de uma coragem que é muito mais fruto de uma atitude de marketing, por assim dizer. Eu vejo alguns líderes religiosos convocando as pessoas para se reunirem, enquanto todos os órgãos de saúde, quer seja a OMS, quer seja o Ministério da Saúde, os órgãos estaduais, municipais, dizendo: é tempo de isolamento social, no nosso estado foi decretado quarentena, e alguns líderes motivados, eu não sei exatamente porquê, insistem em dizer que nós não podemos fugir e nos acovardar. Ninguém está se acovardando. Quando você se isola num momento de pandemia, você está tomando uma atitude corajosa e prudente. Não apenas para o seu bem, mas para o bem daqueles que estão à sua volta. Talvez você seja alvo, você seja contagiado pelo vírus e nada aconteça com você, porque a sua imunidade está boa. Mas talvez muitas pessoas que estejam próximas a você possam vir a ser contagiadas e elas não vão ter a mesma sorte que você. Então, no momento desse, onde o mundo todo tem tomado atitudes e ações concretas no sentido de resolver esse problema, nós como igreja devemos ser exemplo. Exemplo de prudência e exemplo de maturidade. Nós devemos entender que nos expor ao perigo e expor outras pessoas ao perigo é sinal de imaturidade e não de coragem. E Jesus não nos chamou para sermos imaturos. Pode ser, irmãos, que chegue um momento em que essa realidade mude e nós tenhamos que assumir uma outra postura. Mas neste momento, onde todas as recomendações são claras no sentido de nós preservarmos a nós mesmos e principalmente aos outros, nós devemos fazer isso. Então, em momentos de grande crise, eu estou usando esse momento que nós estamos passando, eu quero te dizer, prudência e maturidade é uma característica que o cristão precisa preservar em sua vida, que só é possível quando nós nos submetemos ao Senhor Jesus Cristo e à ação do Espírito Santo. Qualquer outra atitude diferente dessa é atitude imatura, e a imaturidade cobra um preço. Então, por favor, fique atento a essas coisas. Não brinque com aquilo que é sério e seja uma boa referência para o mundo que está tateando de uma certa forma no escuro nesse momento. Então cabe a nós agirmos conforme aquilo que nós cremos e sabemos que é a forma correta de proceder. Então, o primeiro conselho que eu deixo para vocês aqui é de como se comportar no meio de uma grande crise. Serve para esta grande crise que nós estamos enfrentando, mas serve para qualquer outra crise que nós venhamos a enfrentar. Haja de forma prudente e madura. Amém, irmãos? Vamos aqui para o segundo conselho. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. Nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois nós vamos ler um outro trecho de Salmos. Então, se você está com a sua Bíblia, por favor, abra em Salmo 121. A palavra de Deus nos diz assim, neste Salmo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto,
De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos ler também um versículo que está em Salmo 4. Salmo 4, versículo 8. Eu quero só, para completar esse texto que eu acabei de ler do Salmo 121. Salmo 4, versículo 8 diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Queridos, em momentos de grande crise, o que Deus nos pede, é que nós possamos viver e permitir que a paz de Cristo guarde os nossos corações. Então, eu falei para você que quando nós estamos passando por crise, é importante você ser maduro e prudente. E agora eu estou dizendo para você que é importante você permitir que a paz de Cristo guarde seu coração. Parece que há uma certa contradição nessas afirmações, mas isso não é verdade. Ao mesmo tempo que nós devemos ser prudentes e maduros, não podemos ser tomados pelo medo irracional. Em momentos como esse, irmãos, de crise, como estamos passando, qualquer outro momento de crise, o pânico nunca vai ser a resposta certa para o problema. Nunca. Portanto, nós precisamos nos lembrar de algo quando se trata disso. Podemos ter paz porque sabemos que o Senhor nos guarda. Ou seja, nada nos acontece sem a permissão do nosso Deus. Desde que nós estejamos sendo fiéis ao Senhor, desde que nós não estejamos tentando a Deus em nossas ações, saiba, o Senhor guarda a sua vida. E quando eu digo isso, eu não vou cometer aqui a insanidade de dizer para você que você não pode vir a sofrer com problemas, que você não vai ser vítima de crises, você não pode ser uma pessoa que vai ter alguma dificuldade. Eu não sou leviano a ponto de afirmar algo parecido com isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos entender que a paz de Cristo, que nos faz, como o Salmo 4 diz, deitar em paz e logo adormecer e viver em segurança, ela vem da nossa fé e da nossa esperança no Senhor, independente do que nos aconteça. Quando nós olhamos para o monte, de onde vem o nosso socorro? Quando nós lemos no Salmo 21, nosso socorro vem do Senhor, irmãos. Então esse é o momento que nós precisamos agir em fé e permitir que a paz do Senhor guarde os nossos corações. E a nossa fé, ela é uma fé racional, é uma fé, como eu disse, prudente e madura. E ela precisa ser assim. Nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé, nós cremos no Senhor. Nós vamos morrer, quando morreremos na fé. A fé que nos conduz como cristãos. Então, não há margem nenhuma para nós dizermos que qualquer ação nossa, como cristãos, se estamos fazendo aquilo que as Escrituras nos diz,
é uma ação sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, no momento de crise, deixa eu te falar uma coisa. Vou pedir, como eu falo para os irmãos, quando nós estamos num culto presencial. Olhe para mim, por favor. Deixe que o Senhor, permita que o Senhor guarde seu coração, meu querido. Que a paz de Deus inunde o seu coração. Não seja tomado por um medo irracional, um medo que perde a noção da realidade. Nós não somos chamados para viver dessa forma. Nós não somos chamados para vivermos de forma acuada. Preste muita atenção. Eu estou dizendo isso, mas eu não estou dizendo que isso é uma licença para que os cristãos banquem uma de heróis, e sim, eu estou chamando você à plena consciência, a uma confiança plena no Senhor. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo agora, paz gera, vinda de Deus, nos leva a agir de forma prudente e madura. E a paz de Cristo que guarda os nossos corações não nos faz agir de forma irresponsável, mas pelo contrário, nós somos tomados por uma confiança plena nele. Estamos nele, vivemos por ele e nos movemos por ele. Não há nada nas nossas vidas que não pertence ao Senhor. E aqui agora eu quero chamar a atenção para uma coisa apenas. Nós precisamos permitir que a paz de Cristo guarde os nossos corações. Então, querido, não fique semeando medo, não fique semeando pânico, não fique semeando discórdia, não fique semeando mentiras, que tem acontecido muito, infelizmente, nos dias de hoje. E é interessante, eu preciso fazer esse comentário, infelizmente, lideranças políticas que deveriam agir de forma diferente, elas são as primeiras, às vezes, a se portarem de forma imatura e contribuírem para a desinformação. Isso é uma coisa triste. Então, cabe a nós, como cristãos, termos paz e agirmos e vivermos baseado na paz que Cristo nos dá. Se você está em angústia por causa desta pandemia, eu quero ministrar a paz do Senhor na sua vida. Deixe que a paz do Senhor guarde o seu coração. A sua vida não é sua, a sua família não te pertence, os seus recursos, por mais que você ache que é você que produz, quem te dá é o Senhor. Ele que te guardou até hoje, Ele te guardará segundo a vontade dEle. Descanse em Deus. Descubra o seu pasto verdejante e vá para este lugar em nome de Jesus. Amém? E eu quero então encerrar aqui essa mensagem lendo um texto que está em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios. Nós vamos ler o versículo, no capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8, de 1 a 4, tá? 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Enquanto você abre, deixa eu só recapitular o que eu já disse, para que você não perca o fio da meada. Talvez você entrou depois também aí na live. Eu estou falando de como nós devemos nos comportar diante das grandes crises. E a primeira coisa que eu disse é: haja de forma madura e prudente. A segunda coisa que eu disse é: permita que a paz de Cristo guarde seu coração. A terceira e última desta parte do estudo, porque semana que vem eu continuarei esse estudo, tem um texto que reflete muito bem o que eu gostaria de dizer para vocês. 2 Coríntios 8, 1 a 4. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria
e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Irmãos, eu posso dizer para vocês que esse texto, ele é um texto que nos confronta. É um texto que deveria nos causar até vergonha e um sentimento de arrependimento em nossos corações. A terceira ação, atitude, terceiro comportamento no meio das grandes crises que Deus pede à sua igreja é que nós sejamos solidários. Uma pessoa solidária é aquele que é movido por profunda compaixão e coopera com os seus semelhantes, visando o bem comum. E eu escolhi, queridos, este texto especificamente referente à igreja da Macedônia, porque ele me chama muita atenção. A igreja de Jerusalém, ela passou por muitos problemas, logo no seu início. E por isso, por uma série de problemas, a igreja começou a se enfraquecer e muitas pessoas passavam necessidades na igreja de Jerusalém. Mas isso se agrava quando há um cerco, quando, em torno, se eu não me engano, do ano 49 depois de Cristo. Então a igreja de Jerusalém entra em colapso. E aí então Paulo está aqui fazendo algo de uma certa forma que até ele recebeu como orientação dos apóstolos, quando ele esteve com eles, de não se esquecer dos pobres de Jerusalém. E Paulo chega para a igreja de Corinto, compartilhando, porque nós lemos um texto de uma carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele escreve para uma igreja que era uma igreja de pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Corinto era uma cidade abundante, de abundância, era uma cidade, vamos dizer, rica. Já a Macedônia é diferente. A Macedônia, segundo o texto, era uma região onde os irmãos daquela igreja passavam por aflição. Se você pegar o texto, no versículo 2, diz assim: no meio da mais severa, preste atenção, tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, dos macedônios, transbordaram em rica generosidade. E olha só que coisa linda, irmãos. Testemunho que eles recebem de Paulo. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, Paulo não os constrangeu a isso, preste atenção. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse texto, irmãos. E o que é ser solidário? Uma igreja pobre, uma igreja que passava por grande tribulação, que não tinha a obrigação, por assim dizer, de contribuir com uma outra igreja pobre, porque essa tarefa poderia ser feita por outras igrejas numa condição melhor. Os macedônios não aceitaram ficar de fora. E eles julgaram ser um grande privilégio contribuir com a assistência aos santos. E eles não deram apenas o que eles podiam, porque na verdade eles não podiam muito, irmãos. Eles deram além do que eles podiam. Isso é muito parecido com aquilo que a viúva, a oferta da viúva pobre que nós tanto falamos. Agora eu quero que você pare e pense um pouco comigo, para que nós possamos caminhar aqui para o encerramento dessa mensagem. No meio de uma grande crise, eu e você somos chamados à solidariedade.
Eu, infelizmente, como pastor, preciso dizer, eu pastorei há muito tempo, mais de 20 anos. Completei, se não me engano, 25 anos de ministério e 20 de ministério pastoral propriamente dito. A Igreja de Cristo não aprendeu a ser solidária. Nós, nos últimos anos, por causa de teologias distorcidas que chegaram até nós começamos a viver em função das nossas próprias necessidades. O nosso Deus passou a ser o nosso próprio ventre. Me desculpe, irmãos, é duro muitas vezes nós ouvirmos essa verdade, mas se nós pararmos para fazer uma avaliação verdadeira, nós vamos perceber que o princípio da solidariedade não é aplicado no nível que ele deveria ser aplicado dentro da Igreja de Cristo. Uma igreja como a de Macedônia tem que ser um exemplo para nós, igreja moderna. O que eles fizeram tem que ser, por assim dizer, um tapa na nossa cara para que nós possamos acordar. Não há menor condição de nós vivermos indiferentes ao outro. Você sabe que a Bíblia tem muitos princípios de mutualidade, se eu não me engano, mais de 30 princípios de mutualidade diferentes. Se você não sabe, são os princípios quando falam uns aos outros. E neste momento em que o mundo todo está sem saber o que fazer, neste momento em que nós vivemos talvez a maior crise da história da humanidade, como eu disse, desde a Segunda Guerra Mundial, e que nós não sabemos quais são os desdobramentos disso tudo, a solidariedade tem que ser uma marca da igreja, para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos orar, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos fazer os nossos cultos, mas eu insisto com toda a convicção do meu coração, o que nós mais devemos fazer nesse momento é exercer solidariedade com os irmãos da fé, primeiramente, como a Bíblia nos orienta, e depois com todos que estiverem à nossa volta. É tempo de nós pararmos de olhar para nós mesmos e percebermos que existem muitas pessoas à nossa volta que não estão na mesma condição que nós. Os vulneráveis deste mundo clamam por ajuda. E num momento como esse, muito mais. Qual é a resposta que a igreja vai dar? Eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Grandes crises são capazes de extrair o melhor de nós, mas também são capazes de extrair o pior de nós. Pense muito bem sobre o que você vai oferecer para Deus. Eu quero fazer um adendo aqui dentro disso, e semana que vem eu vou continuar em cima desta linha. Não há menor condição de, como igreja, nós nos isentarmos de responsabilidade diante do que está acontecendo. Esse é um momento de cautela, mas vai chegar o momento de ação. E aí então, a Igreja de Cristo vai ser convocada pelo Espírito Santo a agir. Abrir igreja para que as pessoas se reúnam não é prova de coragem. Abrir igreja para que as pessoas possam se reunir e infelizmente, exponenciar o contágio não é sinal de coragem. É sinal de mediocridade cristã. Me desculpe. Sinal de coragem nesse momento é ser solidário, é ter compaixão e saber que o outro pode precisar mais do que nós. Eu quero fechar com um exemplo que você deve ter sentido na pele. Você viu que acabou o álcool gel no mercado? Pois então, ele é um produto necessário para esse momento. Principalmente quando você está na rua. Dentro de casa, água e sabão resolve o problema. Nós não encontramos álcool gel em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque as pessoas estão estocando álcool gel para si. Isso mostra como nós somos egoístas e pouco solidários. Daqui a pouco pode faltar alimento nos supermercados. E por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, queridos, porque nós pensamos em nós e não no outro. Nós pensamos sob a lógica do individualismo e não na lógica comunitária.
que Deus nos livre desta mentalidade abominável e pecaminosa. Então, a última coisa que eu precisava falar para vocês essa noite, e vocês sabem, me conhecem, como isso mexe comigo, é que é tempo de solidariedade. Então, em tempos de crise, irmãos, haja de forma prudente. Em tempos de crise, permita que a paz do Senhor guarde seu coração. Em tempos de crise, seja solidário em nome de Jesus. E para concluir, eu quero encerrar essa mensagem com uma frase que nós estamos usando, né, e que está norteando a nossa mentalidade como igreja local, como comunidade cristã redenção neste momento. Essa frase é a seguinte: estaremos juntos, mesmo que não estejamos perto. Saiba de uma coisa, querido, nós estamos juntos e vamos passar por isso juntos. Você não está sozinho. Conte comigo, conte com os demais irmãos e saiba, ninguém está sozinho. Você é amado por Deus, é amado pela Igreja de Cristo e é amado por nós como pastores. Que o Senhor Jesus nos abençoe, amém? Eu quero agora, depois de compartilhar essa palavra, eu quero orar com os amados irmãos, eu quero ter um tempo de oração. Nós vamos colocar inclusive uma música do nosso amado irmão Silas, irmão precioso, que Deus deu um talento formidável, e a música chama O Toque de Jesus. E nós vamos orar agora, irmãos, para que esse toque de Jesus seja real na minha vida, na sua vida, na sua família, mas não apenas em nós, irmãos, que ele seja real em todos, no mundo que clama pela luz do mundo e pelo sal da terra. Vamos clamar para que Deus visite aqueles que estão em desespero e que precisam da mensagem da salvação. Esse é o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos. Se você pode, aí na sua casa, onde você está, dobre o seu joelho para que nós possamos orar juntos, ou pode ficar sentado, em pé, fique à vontade, do jeito que você julgar melhor, mas nós queremos orar. Nós vamos deixar aqui um cântico do nosso irmão tocar durante um tempo, e logo após eu vou conduzir uma oração junto com os irmãos, amém? Então louve ao Senhor e já comece a clamar pela vida daquelas pessoas que precisam, nesse momento, do consolo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Teu toque transforma a morte em esperança, nos tira do esquife pra vida em abundância. Teu toque
orar juntos. Vamos orar juntos. Chamei a Elza para que ela viesse aqui. Ela estava ali do ladinho, pedi para que ela viesse para que nós pudéssemos orar juntos. Irmãos, não apenas para nós, mas para esse mundo. É um tempo muito difícil. Mas nós que temos a vida de Cristo, temos algo para fazer por esse mundo. Podemos oferecer o que nós temos de melhor, que é a vida de Deus em nós. Então feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, quiser dar a mão para a pessoa que está ao seu lado, você pode dar, porque enfim, vocês estão em isolamento social, se Deus quiser. E vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu primeiramente, Deus, faço uma oração pela Tua igreja, Deus. Nos ensina a viver no meio das crises, ó Pai. Nos ensina a, em meio às crises, ser sal da terra e luz do mundo. Deus, nós queremos ser prudentes e maduros. Nós clamamos para que a paz do Senhor, Deus, guarde os nossos corações. Nós, Deus, oramos, Deus, arrependidos pela nossa falta de solidariedade. Clamamos que o Senhor nos dê um coração solidário. Eu oro pela igreja do Senhor no Brasil, mas não apenas no Brasil, a igreja no mundo. Que neste tempo ela seja um luzeiro, Deus. Aquela luz que é colocada sobre no lugar alto, ilumina, Deus, todo este mundo, mas não pela sua própria luz, mas pela luz do Senhor que brilha através de nós. Levanta uma igreja forte, uma igreja corajosa e ousada, uma igreja que ama sem medida, Pai. E nós também queremos neste momento, Deus, clamar ao Senhor, Deus, pelo estado de São Paulo, pela Baixada Santista, Deus, pelo Brasil, pelas nações do mundo. Nós fazemos um clamor especial, Deus, pela Itália, que nesse momento é a nação mais assolada por esse problema. Mas nós não nos esquecemos, Deus, das nações, porque o Senhor é o Deus das nações. Nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor, Pai, opere, Deus, de forma maravilhosa, milagrosa, Deus. Eu sei que o Senhor toca vidas. Eu sei que o Senhor, Deus, traz salvação. Eu sei, Deus, que o Senhor move de forma sobrenatural. E nós clamamos por isso. Deus, haja e toque o coração daqueles que precisam de paz, de vida. Deus, daqueles que clamam por algo, Deus, que muitas vezes nem eles mesmos entendem. Deus, que o Senhor derrame a abundância de vida sobre as nações. Nós cremos, Deus. Eu creio, porque o Senhor não abandonou o ser humano, o Senhor não desistiu de nós. Nós sairemos, Deus, temos plena consciência que sairemos disso tudo mais fortalecidos do que entramos. E te louvamos, por mais estranho que isso possa parecer, por tudo o que o Senhor tem feito. Bendito seja o seu nome, hoje e sempre, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Se você concorda comigo, aí onde você está, digite amém. Diga amém ou digite amém. Tá bom? Antes de nós encerrarmos essa transmissão, eu gostaria, pode ficar à vontade, eu gostaria de passar para vocês alguns avisos. Não saia, por favor, ainda da live. Fiquem mais um minutinho. Eu tenho alguns avisos importantes para passar para você. Primeira coisa, eu quero dizer, tome cuidado, né? Como eu já disse, faça aquilo que os órgãos de saúde têm recomendado, aquilo que os órgãos de saúde têm falado para que a gente faça, afinal de contas. Faça isso, né? Seja coerente nesse momento. Além disso, eu quero passar para você a nossa programação durante esse período de quarentena. Então, você sabe que, talvez muitos saibam, outros não sei ainda, né?
o nosso estado, o nosso governador, ele decretou que a partir de terça-feira até o dia 15 de abril, nós estamos em estado de quarentena. Isso é certo, isso já é definido. O comércio vai fechar e o ritmo vai mudar drasticamente a partir de terça-feira. A quarentena está anunciada até o dia 15 de abril, mas eu acredito que isso possa se estender. E se isso se estender, nós vamos continuar prestando assistência aos irmãos. Como nós vamos fazer isso, irmãos? Eu quero que você preste atenção. Neste momento, nós somos chamados ao isolamento social. Todos que podem, é claro, porque alguns segmentos não podem, como médicos, militares, nós temos que olhar polícia, médicos, servidores públicos, vários segmentos não podem, nós devemos orar por eles, não esqueçam de orar por eles. Mas nós que podemos praticar o isolamento social, vamos fazer isso. Eu mesmo não posso sair porque eu faço parte do grupo de risco, como vocês sabem. Eu tenho diabetes, tenho asma e tenho hipertensão. Então eu tenho que ficar dentro de casa quietinho. Pode tirar o som da televisão. Eu já até tentei dar umas escapadelas, mas minha esposa não deixou, né? Tá certa ela. Então nesse período, irmãos, nós vamos manter as nossas atividades de forma virtual. Então o que eu quero dizer para você? Primeiro, conte comigo e conte com a Elza. Nós estamos aqui para servir vocês. Não se constranja em ligar para mim, não se constrange em entrar em contato comigo via WhatsApp ou redes sociais. Não, sob nenhuma hipótese, passe por isso sozinho. Eu quero pedir também algo para os demais irmãos que estão me ouvindo. Esteja atento aos outros, não apenas a você. Você pode ajudar outras pessoas, né? Então, entre em contato, pergunte como é que os irmãos estão. Esse é o momento de nós usarmos as redes sociais de forma positiva. Então, primeiramente, eu quero dizer que o pastoreamento, né, esse ministrar na vida de vocês, ele continuará da mesma forma, só que de forma virtual, online, né? Fique à vontade. Segunda coisa, eu quero que você preste muita atenção nisso. Terça-feira, nós vamos ter uma sala de oração. Ontem eu fiz um teste com um programa chamado Zoom e funcionou adequadamente. E também fiz um teste com o Skype, que também funcionou muito bem. Então, na terça-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma sala de oração. Não vai ser uma transmissão via Facebook, mas será uma sala de oração que nós vamos criar. Aí, quem quiser, entra lá e nós vamos orar juntos neste grupo. Nós vamos explicar tudo direitinho para vocês, através da linha de transmissão da igreja. Outra coisa. Então, terça-feira nós temos a sala de oração às 20 horas. Na quinta-feira nós teremos sim a nossa EBN, nossa Escola Bíblica Noturna. Então, às 8 horas da noite, aí sim, transmitido pelo Facebook, nós teremos o nosso tempo de ensino, irmãos. Então, você está em casa, né? Ao invés de você ficar vendo só novela ou qualquer outra coisa, ou Netflix, quinta-feira, entra no Face, na página da igreja, e eu e Elza estaremos conduzindo um tempo de estudo bíblico, né? A nossa EBN não vai parar. Então, quinta-feira é esse mesmo caminho que você fez hoje, tá bom? E daí no domingo que vem, no sábado, os adolescentes se organizaram, eles têm a reunião deles através de um outro sistema, um outro programa chamado Discord, e eu, como sou tiozão, não entendo dele, nada sobre isso, mas eles já se reuniram uma vez e continuarão se reunindo. E no domingo que vem, às 18h30, estaremos novamente aqui para celebrarmos ao Senhor e ministrar a sua vida e darmos continuidade a esse estudo, tá bom, querido? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, o desejo da minha família, e o desejo que nós estendemos a você. Que a paz do Senhor guarde seu coração. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.
Deixa eu. Teu toque transforma a morte em esperança, nos tira do esquife pra vida em abundância. Teu toque, teu toque, teu toque, teu toque, teu toque transforma a morte em esperança, nos tira do esquife pra vida em abundância. Teu toque, teu toque, teu toque, teu toque. Há 12 anos, uma mulher sofria tanta vergonha e dor. Tocou nas vestes de Jesus, bastou um toque. O homem cego queria ver Jesus seus olhos, então tocou. O cego então curado foi pelo seu toque, seu toque. Teu toque transforma a morte em esperança, nos tira do esquife pra vida em abundância. Teu toque, teu toque, teu toque, toque de Jesus, teu toque. Há 12 anos, uma mulher sofria tanta vergonha e dor. Tocou nas vestes de Jesus, bastou um toque. O homem cego queria ver Jesus seus olhos, então tocou. O cego então curado foi pelo seu toque, teu toque, teu toque, teu toque, teu toque. Teu toque. Há 12 anos, uma mulher sofria tanta vergonha e dor. Tocou nas vestes de Jesus, bastou um toque.